Olá, seja bem-vindo. Você está no canal de Matemática Raciocínio Lógico do professor Sérgio Sarkis. Dando continuidade ao estudo da nossa lógica proposicional, nós vamos estudar agora os chamados quantificadores e os seus diagramas lógicos. Lá atrás, nós tivemos algumas aulas sobre as chamadas proposições categóricas, que são proposições do tipo todo A é B, algum A é B, algum A não é B, nenhum A é B. Essas proposições são chamadas proposições categóricas. Essas proposições utilizam, dentro da lógica, os chamados quantificadores lógicos. E o que são quantificadores lógicos? São palavrinhas, são expressões que servem para dar a ideia de uma quantidade. Então, por exemplo, existe, algum, todo, cada, pelo menos um, nenhum. São expressões que eu posso utilizar para quantificar. Então, por exemplo, quando eu digo assim, todos os homens são felizes, eu estou usando a palavrinha todo para dar uma ideia de quantidade. Assim como eu poderia dizer que nenhum homem é feliz. A palavra nenhum, nesse caso, está sendo usado expressando uma quantidade. Então, o que nós vamos fazer agora é ensiná-los a transformar proposições que começam por essas palavrinhas em um desenho, em um diagrama, chamado diagrama lógico. E para que nós temos que aprender isso? Porque existem muitas questões dentro do concurso público que são resolvidas de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, quando a gente faz uso dessa ferramenta chamada diagrama. Por isso que em alguns editais aparece lá diagramas lógicos. Diagramas são desenhos que vão representar as proposições dadas por ele. E através do desenho eu consigo, de uma forma mais rápida, de uma forma mais fácil, chegar na solução do exercício. Ok? Bom, nós vamos estudar 4 casos. Então, 4 proposições lógicas, 4 diagramas diferentes. Cada um representando uma proposição. Então, vamos para o nosso primeiro caso. O nosso primeiro caso fala na proposição todo A é B. Você deve estar pensando assim, pô, eu já vi isso em aulas anteriores. Sim, correto. Você viu lá em aulas anteriores como que se fazia a negação dessa proposição. Então, quando eu quero negar uma frase do tipo todo A é B, eu transformo o todo em algum e nego o verbo, nego a propriedade. Perfeito? Aqui nós não vamos fazer negação. Aqui nós vamos aprender a representar, a desenhar essa proposição. Como é que eu represento em forma de diagrama uma proposição do tipo todo A é B? Por exemplo, quando eu falo assim, todo número natural é inteiro. Todo número natural é inteiro. Eu estou expressando aí para você 2 conjuntos. O conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros. E eu posso pegar essa frase, essa proposição, e representá-la em forma de um desenho. Esse desenho é que se chama diagrama. Então, por exemplo, olha só. Eu tenho a proposição aqui, todo A é B. Ora, o A é um conjunto, o B é um segundo conjunto. Quando eu leio que todo A é B, eu tenho a ideia de que o conjunto A está dentro do conjunto B. De que o conjunto A está contido no conjunto B. Essa é a palavrinha importante usada na matemática. Conjunto que está dentro do outro, se diz que ele está contido. Então, quando eu digo que todo A é B, eu estou dizendo para você o seguinte, eu tenho um conjunto A, eu tenho um conjunto B, e o conjunto A está contido em B. É assim que nós fazemos a leitura. O conjunto A está contido dentro do conjunto B. E como é que eu desenho isso?
como é que eu me expresso em forma de desenho, em forma de diagrama? Então eu coloco um conjunto A, posiciono primeiro o meu conjunto A. Esse conjunto A terá que estar dentro do conjunto B. Então eu represento o meu conjunto B, dentro dele o A. Então todas as vezes que eu tiver uma expressão do tipo todo A é B, eu converto em forma de diagrama, desenhando o conjunto A dentro do conjunto B. Vamos aqui na prática. Todo número natural é inteiro. Então eu tenho o conjunto dos naturais e eu tenho o conjunto dos inteiros. Então, fazendo uma analogia, o conjunto dos naturais seria meu conjunto A, o conjunto dos inteiros, meu conjunto B. Então, se eu quiser representar essa frase em forma de diagrama, eu vou botar o conjunto dos naturais dentro do conjunto dos inteiros. Observa, o conjunto dos naturais dentro do conjunto dos inteiros. E essa é uma proposição que está correta, que está dentro da realidade. Porque observe uma coisa, o conjunto N é o conjunto dos naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Trata-se de um conjunto infinito. O conjunto dos inteiros, ele vem lá dos negativos, né? Lá do menos infinito, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ora, se você parar para pensar um pouquinho, do zero para frente são os próprios números naturais. Então, de fato, o que eu tenho aqui são números naturais a partir do zero. Então, nós dizemos que o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Só que a matemática não usa a palavra está dentro. A matemática usa está contido. Então, nós dizemos que o conjunto dos naturais está contido dentro do conjunto dos inteiros. Então, essa é uma verdade, isso é uma afirmação verdadeira. De fato, na realidade, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos inteiros. Mas eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. A lógica não leva muita consideração se aquilo que está sendo proposto é, na realidade, uma verdade. A lógica se preocupa com a estrutura. O que eu chamo de estrutura? Se a estrutura da proposição estiver correta, não importa quem seja o A, quem seja o B. Deixa eu ser um pouquinho mais claro. Para a lógica, importa que todo A é B, significa que eu tenho um conjunto A dentro de um conjunto B. Ela não leva em conta quem é o conjunto A, nem quem é o conjunto B. O que importa é o fato do A estar dentro do B. O que importa é o fato do A estar contido em B. Por exemplo, quando eu falo que todo americano é brasileiro, eu estou diante de uma frase que não é verdadeira. Todo americano é brasileiro, isso não é uma verdade. Nem todo americano é brasileiro, muito pelo contrário. São raras exceções de americanos que são brasileiros. No caso aqui seriam aqueles que têm dupla cidadania. Mas para a lógica, ela está pouco se lixando se o que está escrito aqui é um absurdo ou não. Para a lógica, o que importa é que todo americano é brasileiro, significa eu dizer que eu tenho um conjunto A, simbolizando os americanos, que eu tenho um conjunto B, simbolizando os brasileiros, e que, ao desenhar essa proposição, o conjunto A terá que ficar dentro do conjunto B. Isso é o que importa para a lógica. O que importa é a estrutura. Eu estou chamando a atenção de vocês para esse detalhe, porque mais para frente a gente vai estudar os chamados argumentos. Dentro da lógica de argumentação, a gente vai aprender a validar ou não um argumento. E muita gente, ao analisar a validade de um argumento, analisa o que está escrito, mas comparando a realidade
e não a lógica, não a formalidade da lógica. Todo americano é brasileiro, eu sei que isso não é verdadeiro. Mas, em termos de lógica, eu não vou me importar com o fato de ser verdadeiro ou não. Eu vou me importar que todo americano é brasileiro, eu represento em forma de conjuntos, colocando o conjunto A dos americanos dentro do conjunto B dos brasileiros. Eu não vou discutir com o autor se isso é verdade ou não. Pô, mas na prática isso não acontece, então essa frase é falsa. Não. Isso não é levado em consideração pela lógica. A lógica se preocupa com a forma, com a estrutura. Se aquilo que está escrito lá dentro é verdadeiro ou não, é uma verdade, são outros 500. Por exemplo, se você estiver resolvendo um problema e o problema disser que todo pau é pedra, você não vai brigar com o examinador por causa disso. Você vai considerar que todo pau é pedra, ou seja, o conjunto daquilo que simboliza pau deve estar contido no conjunto daquilo que simboliza pedra. Beleza? Então, isso que é importante você começar a perceber daqui para frente. Tá? Nós vamos nos ater a representar a proposição dada por ele em forma de conjunto. Eu não vou me preocupar se aquilo que está escrito é verdadeiro no mundo real. A realidade é outra história. Ok? Então, esse foi o nosso primeiro caso. Todo A é B. Como é que eu desenho essa proposição? Colocando o conjunto A dentro do conjunto B. Vamos então para o nosso segundo caso. No segundo caso, nós temos a proposição algum A é B. Nós já estudamos em aulas anteriores que a palavra algum ela tem o mesmo significado que existe ou pelo menos um. Então, quando eu falo que algum A é B, eu estou admitindo que pelo menos um elemento de A também será elemento de B. Pelo menos um elemento de A também será elemento de B. Isso sugere, então, a existência de dois conjuntos A e B e um contato entre eles. Então, por exemplo, vamos pegar a seguinte frase. Algum número par é primo. Então, isso me sugere o seguinte, que eu tenho aqui o conjunto dos números pares e que eu tenho aqui o conjunto dos números primos. E que existe um elemento, ou mais, ou dois, ou três, ou quatro, que além de ser par, também será primo. Quando eu falo existe, estou admitindo pelo menos um. Então pode ser que tenha um número par que também seja primo, pode ser que existam dois números pares que seja primo, pode ser que existam três, pode ser que existam quatro, enfim, eu estou te dando a ideia de que entre o par e o primo, que são dois conjuntos, vai haver uma região comum entre elas. Quando a gente estuda a chamada operações com conjuntos, essa região comum entre os dois é chamada de intersecção. Então, quando eu coloco a frase algum A é B, eu estou dizendo que vai existir uma intersecção entre o A e o B. Vamos ver isso em forma de diagrama. Então, olha só. Eu tenho aqui o conjunto A, vou desenhar um conjunto B, e entre eles vai existir um contato, vai existir uma região de intersecção. É nessa região de intersecção que vão estar os elementos que, além de serem de A, também serão elementos de B. Vamos dar uma olhada nisso na prática aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Eu tenho aqui um conjunto formado por números pares e um conjunto formado por números primos. Então eu vou ter que desenhar dois conjuntos, os dos pares e o dos primos. E veja que eu coloquei aqui uma região de contato entre eles. Quem seria o número par que ocuparia essa região? Esse é o questionamento.
existe número par que também seja primo. Quem seria esse tal número par? Seria apenas um número, 2, 3, 4? Quais seriam eles? Vamos ver então quem seriam os tais números pares e os tais números primos. E, consequentemente, olhar quem são os elementos que acompanham ou que estariam presentes nessa região. Olha só, aqui nós temos os números pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. É um conjunto infinito. Aqui nós temos os números primos. Lembrando que números primos são aqueles números que só podem ser divididos por ele mesmo. São aqueles números que têm dois divisores. O 1, porque o 1 é divisor de qualquer número, e ele próprio. Então, por exemplo, por que o número 4 não é primo? Porque ele pode ser dividido por 1, por 2 e por 4. E por que o 5 é um primo? Porque ele só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. Ele não tem nenhum outro divisor que não seja o 1 ou ele mesmo. Muito bem. Fazendo uma análise com mais carinho desses dois conjuntos, a gente observa que existe um número par que também é primo, que é o número 2. Então, esse número 2 é o elemento que fica nessa intersecção aqui. Se eu quiser desenhar os demais números pares, tipo 0, 4, 6, 8, 10, eu tenho que desenhar fora dessa intersecção, certo? Isso quer dizer, então, que essa região central aqui é a região que representa algum A é B. Então, sempre que eu tiver a frase algum A é B, eu tenho que representar dois conjuntos, tendo um contato entre eles, e essa região de contato é que será a representação da proposição algum A é B. Perfeito? Deu para entender essa ideia? Essa ideia é muito importante, né? Quando eu falo que todo A é B, eu desenho o conjunto A contido em B, dentro de B. Quando eu digo que algum A é B, eu coloco o conjunto A e o conjunto B em contato. Perfeito? Muito importante o que eu vou dizer agora. O termo algum indica o mesmo que pelo menos um. Isso nos leva a concluir que o conjunto A pode estar contido em B. Então, muito cuidado com essa afirmação. Quando eu digo assim, algum catarinense é brasileiro, você chega para mim e diz assim, Sérgio, é claro que o catarinense é brasileiro. Você não precisa falar o algum. Esse algum aqui significa todos. Porque todos catarinenses são brasileiros. Então, quando eu falo algum, nesse exemplo, esse algum significa todos. Agora, quando eu digo assim para você, algum estudante é feliz, eu já não tenho essa exatidão da quantidade. Eu não posso afirmar todos. Quando eu falo que algum estudante é feliz, eu digo, olha, pode ser que 1, 2, 3, 4, 5, 6 estudantes sejam felizes, mas nem todos. A expressão algum, ela é muito ampla dentro da lógica. Da mesma forma como ela pode significar um, ela pode significar 2, 3, 4, vários, mas também pode simplificar todos. Então fica ligado nisso, na hora de resolver problemas, porque essa propriedade, essa expressão, algum A é B, é a que dá mais trabalho na hora de nós resolvermos as questões. Perfeito? Então agora nós vamos para o nosso terceiro caso. No terceiro caso, nós vamos analisar a proposição algum A não é B. Então veja que em relação ao caso anterior, eu coloquei um não aqui. Ora, essa frase está dizendo para nós o seguinte, que existem elementos de A que não fazem parte do B.
existem elementos de A que não fazem parte de B. Por exemplo, algum número par não é primo. Algum número par não é primo. Então, ele está nos dizendo o seguinte, olha, existem números pares e algum desses números pares não são considerados primos. É isso que ele está nos dizendo. Então, em termos de diagrama, nós temos o seguinte. Alguns elementos de A não vão fazer parte do B. Então, eu vou desenhar o conjunto A, vou desenhar o conjunto B, aqui à nossa direita, e agora eu vou representar elementos de A que não fazem parte de B. Então, são os elementos que eu coloco nessa região aqui, ó. Essa região que eu estou sinalizando são elementos de A que não fazem parte do B. Então, essa região é a nossa região procurada. Perfeito? Então, olha só o que nós temos aqui. Vamos pegar esse nosso exemplo. E mostrar onde estaria os números pares que não são primos. Você pode associar ao exemplo anterior, né? Eu tenho aqui o conjunto dos números pares, eu tenho aqui o conjunto dos números primos. Como nós dissemos no exemplo anterior, eu tenho pares e primos. Pares 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vamos posicionar os pares. Por exemplo, 0 ele é par, mas ele não é primo. Então, ele vai ter que estar nessa região aqui. Então, se eu posicionar o 0, ele vai cair nessa região. Já o número 2, ele é tanto par quanto primo. Então, ele tem que aparecer aqui na zona da intersecção. O 4, ele é exclusivamente par. Então, ele aparece aqui à minha esquerda. O 6 é exclusivamente par. Então, ele aparece à esquerda. Então, você observa que nenhum outro número par será primo. Apenas o 2. Portanto, a frase algum número par não é primo seria representando essa região aqui. Perfeito? Então, fica ligado no posicionamento das regiões. Quando eu falo algum A é B, eu uso a intersecção. Quando eu digo algum A não é B, eu uso a parte exclusiva do A. Para você que gosta da teoria dos conjuntos, essa região exclusiva do A seria a operação A menos B. E essa região central aqui seria a operação A intersecção com B. Perfeito quanto a isso, gente? Tranquilo? Vamos para o nosso quarto caso. O quarto caso diz assim: nenhum A é B. Então ele está dizendo para mim que entre A e B não vai haver contato. Que nenhum elemento de A fará parte do B. Então ele está dizendo, olha, se você for desenhar os conjuntos A e B, desenhe de forma separada. Na teoria dos conjuntos, a gente diz disjuntos. É quando não há intersecção entre eles. Por exemplo, quando eu falo que nenhum número natural é negativo. Se você parar para pensar, natural são números positivos. Então, eu estou dizendo que nenhum número positivo é negativo. Perfeito? Bom, como é que eu faço isso em forma de desenho? Então, voltando para cá. Nenhum A é B, eu digo conjunto A, conjunto B e elementos disjuntos. Eles estão separados. Então, se eu quiser representar nenhum A é B, eu vou representar essa região aqui, ó. Nenhum A é B. Quando eu sinalizo essa região, eu estou sinalizando a região dos elementos de A que não são elementos de B. Perfeito?
Então, olha como é que ficaria o nosso exemplo. Coloco aqui à minha esquerda o conjunto dos naturais, coloco aqui à minha direita o conjunto dos negativos. Perfeito? Conjunto dos naturais, conjunto dos negativos. Os naturais são números exclusivamente positivos. É como se eu dissesse assim: nenhum doce é salgado, nenhum número par é ímpar. Dá a ideia de coisas excludentes, dá a ideia de coisas totalmente separadas. Perfeito? Bom, uma observação muito importante. Daqui para frente, acostume-se com a seguinte ideia: se eu tenho um conjunto A, tudo que tiver fora dele representa não A. Então, em termos práticos, seria o seguinte: se eu disser que isso aqui representa o meu conjunto A, o que tiver fora da região do A passa a ser não A. Então, por exemplo, se A for o conjunto das pessoas atleticanas, fora dele serão o conjunto das pessoas não atleticanas. Se o A for o conjunto das pessoas atenciosas, não A seriam das pessoas não atenciosas. Se o A for o conjunto das pessoas amorosas, não A passa a ser o conjunto das pessoas não amorosas. Tá? Em diversas situações, problemas, a gente vai ter que usar o conceito de que, se dentro de um conjunto eu considero A, fora dele considero não A. Certo? Se você mora no Brasil, então o Brasil é considerado um enorme conjunto. Todas as pessoas que estiverem aqui dentro, vamos dizer assim, são brasileiros. Estou dando apenas um exemplo. Tudo que tiver fora do Brasil seria, no caso, não brasileiros. Só para exemplificar, eu sei que isso não é a realidade. Mas se nós considerarmos o Brasil como um imenso conjunto, tudo que tiver dentro desse conjunto seria os brasileiros. Tudo que tiver fora dele seria os não brasileiros. Estou apenas exemplificando. Eu sei que isso não é verdade. Eu sei que pode existir brasileiros morando no exterior, mas eu só estou dando um exemplo. Se nós considerarmos o Brasil como um conjunto grande e dentro dele nós considerarmos os brasileiros, o que tiver fora dele serão considerados os não brasileiros. Perfeito? Pessoal, no nosso site www.matematicalogica.com.br você encontra cursos de matemática e de raciocínio lógico. Aula por aula, tudo organizado, com material didático em PDF, lista de exercícios para você baixar e resolver, exercícios comentados em vídeo, simulados, resoluções de provas, enfim, toda uma estrutura organizada para que você possa estudar sem ter que estar pescando na internet. Aulas de vídeo, aulas de teoria, lista de exercícios. Não, nada disso. Você vai encontrar lá um cronograma de aula onde você vai poder se planejar o tempo que você tem de estudo para poder ver todo o conteúdo do seu edital. São cursos completos, tanto de raciocínio matemático como de raciocínio lógico. E você que está aqui no nosso canal do YouTube, gostou do nosso vídeo, gostou das nossas aulas? Deixe um like para nós. Isso é muito importante. Ative as notificações. Inscreva-se no canal. Ajude nosso canal a crescer. Conto com vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.